Olá, sou Meire J. Costa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão toda que está acontecendo aí no mundo, né? A gente vê uma situação até de um certo retrocesso. Tá complicado pra caramba, gente. Olha, vocês não têm noção de como a psicosfera tá pesada, viu? Muito sofrimento. A gente vai falar sobre essa questão do Afeganistão aí, que não quero entrar para viés político, não é isso. Vou simplesmente passar para vocês a questão espiritual, até porque lá é uma religião diferente da nossa, né, da nossa cultura aqui. E aí muita gente vem me perguntar por que Deus permite isso, né, de acontecer situações como estão acontecendo lá, principalmente com as mulheres. A gente vê que muitas estão sofrendo, muitas estão desencarnando agora dentro de um quadro terrível. E por que Deus permitiria isso, ou a espiritualidade permitiria isso? Eu tenho recebido muitas e muitas pessoas com esse tipo de questionamento. Bom, gente, primeiro eu quero deixar claro, eu sempre falo isso e eu sei que talvez vocês me interpretem um pouco errado, né? Quando eu falo que Deus não tem nada a ver com isso, não é uma questão de permissão ou não de Deus. Nós estamos encarnados aqui nesse planeta, a gente tem o nosso livre-arbítrio e esse nosso livre-arbítrio é muito respeitado. O que as nossas escolhas, aquilo que a gente faz é respeitado pela espiritualidade boa. Eles vão só minimizando as besteiras que a gente faz aqui, né? A galera negativa, eles influenciam para que realmente a gente mude um pouco as nossas escolhas. Porque a galera negativa é a turma que não respeita livre-arbítrio. Eles influenciam. Mas a galera positiva, eles às vezes até de certa forma intuem para que a gente não entre no caminho errado. Mas eles não interferem diretamente, eles não ficam ali em cima, eles mandam sinais. Como é que eu vou explicar para vocês? Assim, é como tudo bem, eles nos veem como crianças, né? Como infantis, imaturos em termos evolutivos. Mas eles sabem, e quando eu falo eles, toda a espiritualidade boa, nossos irmãos do espaço, amigos que estão desencarnados e que estão nos auxiliando, falangeiros de Jesus, de diversos outros avatares que já tiveram aqui na Terra, espíritos bondosos que querem realmente que o planeta evolua e que aconteça num clima de paz, de harmonia, de fraternidade. Então esses espíritos, eles trabalham muito para que realmente a gente encontre, que a gente opte pelo melhor caminho, né? Pelo caminho fraterno. Mas eles não podem forçar totalmente que a gente tome as nossas escolhas, né? Porque senão a gente não está evoluindo por conta própria. E o grande barato da coisa é a gente evoluir mesmo por nós, pela nossa capacidade de enxergar, pelo despertar. É onde entra a palavrinha despertar. Então, assim, só que nós temos um grupo antagônico que se aproveita da situação. Tudo bem, a gente está despertando, a gente está percebendo que tem coisas ao nosso redor que até então nós não percebíamos, a maioria, né, não percebia. Mas tem uma turma que está tentando manipular. Então tenta fazer com que as pessoas que estão ouvindo com mais facilidade, que estão sentindo com mais facilidade, tomem decisões ruins, manipulados por eles. E a galera boa tenta ir consertando isso e, de certa forma, orientando também para que a gente não caia no abismo. Mas, infelizmente, como a gente está nesse grau evolutivo, é muito mais fácil a gente optar pelas escolhas ruins do que pelas intuições boas que nos passam. Faz parte, gente, faz parte. Então, o que a espiritualidade tem feito nesse momento? Quando eu falo de projeção astral, e muita gente ainda não sabe o que é essa saída extracorpórea, consciente, lúcida, na maioria das vezes quando nós estamos dormindo, né, que há muitos e muitos anos vem sido tratado como sonhos lúcidos, mas que tem uma diferença. Existe também os sonhos lúcidos, mas a maior parte dos casos que nós achamos ser sonhos lúcidos, na verdade, são projeções, tá? Eu tenho um vídeo aí bem legal aí no canal que eu explico a diferença entre o sonho lúcido e projeção. Mas por que eu tenho falado bastante de projeção astral?
ou projeção da consciência, saída extracorpórea, viagem astral, que é tudo a mesma coisa, que esse fenômeno de, ao você dormir, seu corpo mais sutil sair com a sua consciência acordada e você ter experiências reais, só que em outra dimensão. Porque a espiritualidade bacana tem utilizado muito as pessoas que estão já nesse ponto de amadurecimento, de despertar, para auxiliá-los nessa tarefa toda que é minimizar as besteiras que a gente tem feito aqui, como humanidade. Quando eu falo a gente como uma humanidade, tá? Então agora nesse momento mesmo lá no Afeganistão, não tem como, é a escolha deles, dentro do processo evolutivo deles. Mas, infelizmente, a gente vê muita gente sofrendo, tem muita gente sofrendo horrores. Então, o que a galera boa está fazendo? Muitos de nós estão sendo recrutados para ir lá, para socorrer essas mulheres, para auxiliar, não só as mulheres, mas principalmente, né, que a gente vê que elas estão sofrendo mais. Mas todas, e assim acontece em todas as guerras, acontece em todas as situações onde o homem faz mau uso do seu livre-arbítrio, né? Formada verdadeiras equipes de socorro, de resgate para esses espíritos que desencarnam dentro desse processo, desses processos ruins, desses processos de frutos das más escolhas de seus governantes. Então, gente, nesse momento agora, eu sei que é muito complicado, a gente tem que olhar pelo lado físico também, né, de ajudá-los fisicamente. Eu sei que os países estão se mobilizando para isso, mas principalmente a gente se colocar à disposição da espiritualidade enquanto a gente está, na hora que a gente for dormir e tal, para que a espiritualidade possa vir nos buscar para fazer esse tipo de trabalho de resgate. E todo mundo me pergunta, mas por quê? Para quê? Por que eles mesmos não fazem, né? Porque eles estão trabalhando numa frequência, eles estão com seus corpos mais sutilizados. Então essas pessoas, principalmente que desencarnam, ou às vezes estão encarnadas, mas em sofrimento, numa situação dessa, elas estão muito densas, mais densas ainda do que nós aqui que estamos supostamente em paz, né? Mais tranquilos. Eles estão passando por um sofrimento intenso, então eles estão muito densos. Estão trabalhando com energias mais pesadas. É muito difícil para a espiritualidade boa, positiva, que é mais sutil, conseguir alcançá-los, conseguir conversar com eles, conseguir confortá-los, conseguir acessá-los. Por isso é necessário nós, projetores, que por ainda estarmos encarnados, mesmo quando a gente sai em corpo mais sutil, nós estamos mais densos, porque a gente está preso ao nosso corpo físico, através do cordão de prata, né? Que passa muitas energias mais pesadinhas, o que torna o nosso corpo lá para trabalhar numa dimensão, numa frequência um pouco mais baixa, e isso facilita a comunicação com pessoas que estejam encarnadas, acordadas e recém-desencarnadas também, porque as pessoas que desencarnam, geralmente num processo assim, elas desencarnam e ficam bem próximas da Terra, às vezes muitos perdidos, não sabem onde estão, desorientados. Então, o nosso trabalho de projetor é auxiliar essas pessoas. Eu sei que quem já passou por projeção, quem costuma fazer projeção, costuma sair lucidamente do seu corpo durante a noite, esse período não estranho, você vai ter bastante sonhos, né, com situações assim, de você estar em situação de guerra, terremotos. A gente faz esse trabalho de resgate desses irmãos que desencarnaram, ou alguns, às vezes, em alguns casos, até eles estão encarnados, mas a gente vai lá para confortá-los, para tranquilizar, acalmar um pouco, para que eles consigam passar por aquele momento difícil de uma forma menos dolorosa, tá? Então, assim, é um momento que o mundo está passando, a gente vai passar por situações ainda aí para frente um pouquinho mais difíceis. Se a gente continuar fazendo mais escolhas, gente, vamos passar no nosso país também. É bom a gente acordar, viu? É bom a gente despertar de verdade, a gente entender que a gente está num processo muito perigoso, muito. A gente tem que se policiar ao máximo para não entrar nesse clima de guerra, para não entrar
nessas situações que, quando a gente percebe, assim, a coisa é muito rápida, sabe? A gente não vai dando importância, e a bola vai crescendo, crescendo, quando vê, explode, e aí já é caminho sem volta. Então a gente tem que, nesse momento, a espiritualidade pede muito, muito que a gente fique atento à maneira, às coisas que a gente fala, a gente não ficar incitando o ódio, incitando a raiva, ficar separando grupos. Gente, não é momento disso. Não é, tá? É momento da gente realmente unir as nossas forças, os nossos corações, pensar positivo, pensar coisas boas para a gente tentar limpar um pouco essa psicosfera, porque tem muito sofrimento no ar, muito, muito, vocês não têm noção. É um recadinho aí da espiritualidade para vocês nesse momento todo que a gente está passando. Se cuidem, principalmente se policiem o tempo todo, tá? Cuidar do que você está falando é responsabilidade sua, e tenha sempre noção que às vezes você fala uma coisa e você está influenciando um grupo bem maior, e aí a coisa vai crescendo, crescendo e fica totalmente sem controle. Então pensa direitinho nas coisas que você está colocando na própria rede, sabe? Para não ficar replicando coisas negativas. Vamos tentar limpar esse ar pesado que está sobre nossas cabeças. Vamos trocar, compartilhar coisas mais amenas, mais saudáveis, coisas mais otimistas, porque é o que estão pedindo. Eu sei que muita gente diz, é viver no mundo da Alice. Não, não é viver no mundo da Alice, não. É necessidade. A gente está com essa necessidade porque quanto mais coisa ruim a gente falar, mais a coisa vai ficando ruim. E é o que a espiritualidade negativa quer. Tá bom? Bom, eu sempre tentando ajudar aí. Se vocês conseguissem visualizar, é por isso que eu fico querendo que mais e mais pessoas consigam ter projeções lúcidas, que eu acho que é muito importante. É importante que vocês percam o medo dessa situação também de saída do corpo. Gente, a gente está despertando, todo mundo cada vez mais está saindo, então procurem conhecimento em cima disso, leiam bastante sobre esse tema, porque daqui para frente mais e mais pessoas vão sair. Então você precisa entender o que é isso para você se colocar à disposição da galera boa, senão você vai virar presa da galera ruim, tá? Então, olha, dia 2 e 9 de setembro, eu deixo até o convite para vocês. A gente vai ter uma semana do Despertar Sem Medo, vai ser bem legal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo. Você clica nesse link, que aí você já vai se inscrever lá para essa semana. A gente vai bater um papo bem legal. Vou tirar de vez essa coisa aí que todo mundo tem de pânico, medo de projeção astral. Vou te ajudar a vencer o medo da projeção astral e você entender melhor o que é projeção astral. Eu tô vendo que muita gente que me segue, que eu venho falando de projeção astral, gente, há quase 6 anos, mas eu vejo que tem muita gente que ainda nem sabe o que é. Passa pelo processo, mas não sabe nem o que é. Então vai aprender agora comigo o que é a projeção astral. A espiritualidade está precisando de cada vez mais projetores do bem. Então a gente vai crescer essa turma aí, tá bom? Mais uma vez, obrigada de coração e fiquem com a luz.